Boa noite, está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição mais de 100 mil casos e 7 mil mortes por Covid-19 aqui no Brasil. Prefeito recebe multa por irregularidades na administração. Moradores questionam o fechamento dos postos de saúde e ainda uma mãe afirma que mesmo com documentos a vacina contra a gripe para o seu filho foi negada. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, vivendo mais um dia de isolamento, ainda de recolhimento social, em que as famílias ainda têm que continuar ficando em casa. Não é à toa que as escolas não estão funcionando. É necessário, neste momento, só sair o estritamente necessário. As pessoas que precisam ir trabalhar, as pessoas da família que precisam ir até o supermercado, devem fazê-lo com segurança e deixando sempre em casa as crianças e também as pessoas da terceira idade. Nada de sair para a rua batendo perna ou fazendo aquelas compras demoradas. Tenha sempre o objetivo, um foco. Quer ir comprar um sapato? Vá, compre o sapato e volte imediatamente para casa, tomando sempre as medidas de precaução. E assim nós podemos evitar que o vírus do coronavírus se expanda aí pela nossa cidade. Nós vivemos em uma cidade linda, maravilhosa, mas que infelizmente a administração municipal tem sido deficiente. A Secretaria de Saúde não informa quantos casos realmente temos, quantos casos foram curados, quantos casos foram investigados ou quantos casos estão em isolamento social por estar com suspeita de Covid-19. Recebemos várias denúncias de que equipes médicas estariam afastadas também do seu trabalho por estar com suspeita de Covid-19. Isso seria verdade? Não seria? A Secretaria de Saúde da cidade, infelizmente, não dá sequer notícia, nem sobre a doença, nem sobre a epidemia de dengue e muito menos sobre os postos de saúde que passam de um mês, que estão fechados, sem atendimento médico, sem odontológico, sem ter qualquer respaldo para a comunidade, que precisa realizar exames, que precisa verificar exames que foram feitos. Enfim, a comunidade clama por uma administração melhor. Olha, neste final de semana, uma residência foi furtada aqui em Rolândia. O morador disse à polícia que saiu às 8 horas da manhã e, ao retornar às 14 horas, encontrou o portão e a porta da cozinha arrombados. Ele ainda disse que a casa estava toda revirada e que foi levado do local uma motocicleta 125 Sprint de cor branca e diversos objetos de valor. A polícia realizou patrulhamentos, mas nada foi localizado até o momento. Um boletim de ocorrência foi registrado referente a este furto. E vamos conferir um breve resumo de informações aqui do nosso estado. Um homem morreu após cair de parapente nesta sexta-feira em uma área de gramado entre Londrina e Biporã, nas proximidades da Estrada das Três Figueiras, após decolar as cordas do parapente.
Um festival de pipa foi realizado na tarde do feriado na zona norte de Londrina e centenas de pessoas estavam praticando a atividade na região do acidente. Euri Vieira Gale, de 46 anos, caiu de aproximadamente 20 metros, recebeu atendimento do CIAT e a equipe médica do SAMU, sendo encaminhado ao hospital com diversas fraturas pelo corpo. Ele não resistiu e faleceu na Santa Casa de Londrina na madrugada deste sábado. Manifestantes a favor e contra o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se aglomeraram em frente ao prédio da Polícia Federal, no bairro Santa Cândida, em Curitiba. Entre os contrários a Moro estão apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, reunidos na calçada da Polícia Federal desde o início da manhã deste sábado. A Polícia Militar esteve no local e chegou a conter uma discussão entre dois grupos. Moro deve detalhar as declarações dadas ao pedir demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública no último dia 24. Em entrevista à revista Veja, ele afirmou que tem provas para incriminar Bolsonaro e disse que as apresentaria à Justiça. Moro acusou o chefe do Executivo de tentar interferir na autonomia da Polícia Federal para ter acesso a relatórios de inteligências e a investigações em curso, o que não é permitido. Um pedestre morreu ao ser atropelado na noite desta sexta-feira, na BR-277, no trevo de Guarujá, em Cascavel. O condutor do carro atropelou o pedestre e fugiu. Outros dois veículos também teriam passado por cima da vítima e não pararam. Socorristas e médicos do CIAT foram acionados para atender as vítimas. O pedestre foi identificado como Cristiano César Alves da Luz, de 26 anos. O corpo dele foi encaminhado ao IML. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e sinalizou a rua. Uma mulher sofreu ferimentos graves em um acidente entre um carro e uma bicicleta na noite deste último sábado, na BR-369, na saída de Rolândia para Arapongas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida por um veículo Export com placas aqui mesmo da cidade. Isso aconteceu próximo da Igreja da Ressurreição. O motorista permaneceu no local e, segundo os socorristas, a ciclista foi levada ao Hospital São Rafael com traumatismo craniano, aprofundamento de face e também vários ferimentos no rosto, corte no pé direito também, além de uma dificuldade respiratória e palidez. Segundo os bombeiros, ela não portava documentos, mas foi identificada no hospital como Lucilene Conceição da Silva. Mais de 100 mil casos e 7 mil mortes são registradas por Covid-19 aqui no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, durante a tarde desta segunda-feira, o Brasil tem mais de 102 mil casos confirmados de Covid-19 e até o momento foram 7.106 mortes, 275 mortes nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença é de 6,9%. O Brasil está na 7ª colocação em números de morte por Covid-19. Todos os estados do país já têm óbitos confirmados. A maioria dos casos confirmados está concentrado nos seguintes estados: São Paulo, 31.772 casos. Rio de Janeiro, 11.139 casos. Amazonas, 6.683 casos. Pernambuco, 8.643 casos. Ceará, 8.370 casos. Os estados com maior número de mortes por Covid são São Paulo, 2.627 mortes, Rio de Janeiro, 1.019 mortes e Pernambuco, com 652 mortes. Pernambuco, Ceará e Amazonas são os estados com a situação mais crítica nos atendimentos. Pernambuco com 99% da taxa de ocupação dos leitos, Ceará com 90% e Amazonas com 89%. Desde o dia 19 de março, o Ministério da Saúde deixou de divulgar os casos suspeitos e 2 dias depois passou também
tendem a considerar que há casos de transmissão comunitária no Brasil. A transmissão comunitária ocorre quando há casos em que não é mais possível identificar a origem da transmissão. Diante da situação, uma das medidas de enfrentamento é a realização de testes, pois algumas pessoas são assintomáticas. Sem sintomas, a pessoa pode estar em circulação e facilitar a transmissão para outras pessoas. Segundo dados das secretarias de estados, confira a quantidade de teste por estados no Brasil. Estado do Acre, 1.840 testes. Alagoas, 2.594. Amapá, 4.396. Amazonas, 6.183. Bahia, 19.628. Ceará, 27.140. Distrito Federal, 31.265. Espírito Santo, 14.022. Goiás, 10.352. Maranhão, 8.769. Mato Grosso, 1.986. Mato Grosso do Sul, 2.249. Pará, 5.284. Paraná, 17.771. Pernambuco, 8.036. Piauí, 3.048. Rio Grande do Norte, 6.806. Rondônia, 3.230. Roraima, 718. Santa Catarina, 11.579. São Paulo, 36.600. Sergipe, 3.095. E Tocantins, 68 testes. Totalizando 225.659 testes feitos em todo o país. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o dia 4 de maio, são mais de 42 mil casos recuperados de Covid-19 no Brasil. Realmente são números que chocam, números que alertam, que deixam a gente ainda mais assustado. Tomando todos os cuidados, eu tenho certeza de que a gente vai conseguir vencer essa fase difícil que nós estamos vivendo no nosso país e eliminar aí esse risco de contágio. Mas é necessário que todo mundo continue ainda persistindo nos cuidados. O uso de máscara, álcool em gel, a lavagem das mãos, deixar o sapato sempre para o lado de fora da casa, só sair o estritamente necessário ou também sair poucas pessoas da família. As crianças, os idosos devem permanecer nesse momento ainda em afastamento social. É importante que as pessoas, ao saírem das suas casas, tenham a consciência de onde estão indo, né, de onde estão relando, tocando, e todos os cuidados sejam tomados. Só assim a gente vai conseguir realmente evitar que o contágio chegue de uma forma mais forte na nossa cidade. Mesmo porque nós não podemos correr o risco de ter aí mais casos de Covid-19. Em uma cidade onde nem respirador tem, onde nós não temos UTI, os médicos estão afastados por riscos do Covid-19. Em outros locais do mundo, médicos têm trabalhado até a exaustão, têm colocado as suas próprias vidas a serviço das outras vidas. Mas infelizmente aqui na nossa cidade nós não vimos esse quadro. Infelizmente, vários profissionais que trabalham para a saúde de Rolândia estão afastados. Segundo a Secretaria, por suspeita de Covid, mas até agora nenhum documento e nenhum exame foi demonstrado pela Secretaria. A partir de hoje, né, vários postos de saúde estarão fazendo ainda procedimentos de rotina e vacinação. Mas é preciso ficar alerta, porque a vacinação contra a gripe será apenas no Nobre e o Parigô de Souza com outras vacinações. Infelizmente ainda não acontecem as consultas. Os pré-natais, seja de onde quer que seja a gravidinha, vai ter que vir até o centro da cidade. E o posto de saúde central ainda continua sendo referência do Covid-19, apesar da Secretaria não dizer quantas pessoas são atendidas por dia.
Um jovem de 21 anos foi encontrado morto em um banco no interior do Parque dos Pássaros, na cidade de Arapongas. Ele foi encontrado pela equipe da Guarda Municipal. De acordo com os socorristas do SAMU, Tiago da Silva apresentava sinais de agressão com fraturas de afundamento de crânio, além de lesão e hematomas na região do pescoço e uma perfuração no olho, sendo que o órgão quase foi arrancado por algum objeto. Ainda de acordo com o SAMU, no local havia um pedaço de concreto com manchas de sangue, o que suspeita que foi usado para desferir os golpes que lesionou o crânio do jovem. A Polícia Civil agora passa a investigar este caso, a motivação e quem seria o autor desta barbárie. Vamos conferir o nosso mercado financeiro. Dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 5,57, o euro a R$ 6,07 e a poupança tem rendimento para hoje de 0,23%. E daqui a pouco você vai ver prefeito de Rolândia recebe multa por irregularidades. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. O Locatelli tem o jardim mais bonito da cidade, desde folhagem às mais belas orquídeas, flores de diversas cores, belezas e aromas, para você presentear quem você mais ama todos os dias. Supermercados Locatelli, neste você pode confiar. Se você tem iluminação pública queimada na sua rua, em frente à sua casa, está escuro por conta dessa falta de iluminação pública, a nossa cidade conta com mais de 12 mil pontos de iluminação e a responsabilidade de manter as lâmpadas acesas é do município. Se você está com problema da iluminação pública próximo a você, no seu bairro, ou você sabe de algum local, ligue para 3906-1112. Se você disser todos os detalhes certinho, a troca será feita em até 72 horas. Mas lembre-se, essa equipe faz vistorias por toda a cidade periodicamente, mas conta sempre com a colaboração de todos para dizer aonde tem lâmpadas queimadas, quebradas ou até aquelas que ficam acesas durante o dia e a noite. Ligue 3906-1112 e passe os dados para que a iluminação pública possa prevalecer na nossa cidade. Prefeito da cidade de Rolândia recebeu multa por irregularidades. Em 17 de março de 2020, o Ministério Público de Contas do Estado do Paraná enviou uma multa ao prefeito e aos agentes públicos por irregularidades no contrato da empresa Wilson Trevisan. A multa foi aplicada devido a falhas na publicação do edital de licitação e falhas também na informação na planilha de custos. Uma das irregularidades é que na licitação e na planilha não consta o número de alunos que são carregados, nem o número de ônibus que precisa para essas frotas e como é dividido esses alunos, quais são os alunos que são transportados pela licitação do transporte e quais são os alunos que são transportados por transportes pequenos, tipo escola rural, que tem só 5 ou 6 alunos. Vai um ônibus grande levar esses alunos para essa escola? Não, pode ser uma van. Então não tem tudo isso especificado na planilha de custos. E em relação a isso foram geradas 3 multas ao CPF de agentes políticos, então ao prefeito Luiz Franciscone Neto, ao secretário Marcos Gabriel e ao secretário de compras, Paulo. Na época, por decisão judicial, o prefeito Franciscone estava afastado do cargo e o vice Roberto Negrão respondia pelo executivo. A multa, que gira em torno de R$ 2.500, será aplicada a um dos chefes do executivo. E então que algumas dessas planilhas ou a licitação final foi assinada pelo Roberto Negrão, que é o vice-prefeito. Então agora existiu um
tipo de emenda lá no processo, em que abre-se um prazo para a defesa do Roberto Negrão. Então a gente ainda não sabe se quem vai ser punido ao final do processo será o Luiz Franciscone Neto, que é o prefeito e que começou esse processo licitatório, ou se vai ser o vice-prefeito que assinou a documentação final, que é o Roberto Negrão. É importante lembrar que nós estamos passando num processo de pandemia e que o país todo está parado, mas que essas ações públicas, elas não param e que as cidades precisam continuar sendo administradas e fiscalizadas pelos órgãos competentes para que a gente não encontre ao final da pandemia um mandato todo ruído pela corrupção ou por tudo que aconteceu em volta disso. Então, os órgãos públicos continuam funcionando, as multas continuam sendo geradas e as irregularidades continuam sendo punidas. No processo não está especificado o valor da multa de cada um, mas ela é acima de R$ 2.500. Sempre a multa ela é gerada em OFIR, no OFIR do momento, e sempre acima de R$ 2.500. E nós agradecemos a Cristina Pieretti de Souza, ela que está sempre antenada, sempre ligada aí nos acontecimentos. E assim que eu recebi essa informação dessa multa, eu imediatamente liguei para a Cristina e falei: Cristina, você poderia estudar, analisar e verificar isso para mim? Ela imediatamente se prontificou, analisou, estudou e está aí a resposta para todos os nossos telespectadores. Se você não conseguiu entender alguma parte aí desta irregularidade, você entra em contato com a gente pelas nossas redes sociais e nós voltaremos a falar sobre o assunto. Neste domingo, um homem sofreu ferimentos graves em um acidente de trabalho quando ele manuseava uma maquita durante o trabalho. O fato aconteceu na rua Serra do Roncador, no Jardim Bandeirantes. E segundo as primeiras informações, a vítima sofreu uma amputação de 4 dedos da mão, além de um ferimento lacerante na região do pulso. A vítima foi socorrida por uma equipe do SIAT e encaminhada para o Hospital Evangélico, mas não corre risco de morte. Uma mãe entrou em contato com a nossa equipe pedindo socorro, porque, apesar de apresentar documentação comprovando a comorbidade de seu filho, a vacina da gripe foi negada. O filho dessa mulher tem 13 anos e tem bronquite. Ela foi até o posto do Parigô para que ele fosse vacinado contra a gripe. Mesmo apresentando a prescrição, ela conta que a vacina não foi aplicada. A moça olhou e falou assim: não, ele tem que tomar. Se o médico deu a carta, ele tem que tomar. Aí eu voltei e falei com ela de novo. Ela falou assim que, infelizmente, como ele não toma remédio todos os dias, não ia agendar. Com o que está no site da prefeitura é que, assim, com a prescrição ou a receita médica, essas pessoas que têm esses tipos de doença podem tomar a vacina, né? E você não conseguiu o agendamento até agora? Não consegui. Aí a moça da vacina falou: então vai lá e fala com o enfermeiro, que é o responsável, né? Nas outras campanhas de vacinação contra a gripe, a mãe conta que conseguiu vacinar o filho. Mesmo apresentando prescrição médica, a mãe tentou conversar com os enfermeiros. Ela conta que o pedido foi negado. Aí ele catou a minha receita e simplesmente falou assim: ó, senhora, eu não vou poder te ajudar. Entendeu? Eu não vou poder te ajudar em nada. Quem manda é a moça da vacina. Eu falei: mas você não é o responsável daqui? Ele falou: infelizmente, você falou com a pessoa errada. Eu não posso te ajudar. Ou seja, mesmo indo atrás para conseguir um agendamento com a prescrição aqui, de acordo com o que eles estão pedindo, até agora ele nem tomou vacina. Ele nem leu. Aí eu falei assim: ai, mas como assim? Então eu vou fazer o quê? Se você não pode ajudar, eu vou fazer o quê? Falei: infelizmente, se a moça da vacina falou que ele não pode tomar, então ele não vai tomar. A mãe não concorda com a resposta do enfermeiro e questiona por que nos outros anos a vacina foi aplicada. Ela pede que revejam o caso e atendam seu filho. Então, a única coisa que eu queria é que eles marcassem, meu filho tem a carta que ele toma vacina todo ano, e eu queria que eles dessem a vacina no meu filho, que ele precisa tomar a vacina. E esta não é nem a primeira e nem segunda vez que a gente vê isso acontecer aqui na cidade de Rolândia. Mas para uma Secretaria de Saúde que mantém postos fechados em plena uma crise da saúde, uma Secretaria de Saúde que dá licença aos seus médicos, mesmo sabendo que precisa dos médicos para atender a comunidade, vai esperar o quê?
de reconhecer um atestado médico? Difícil, não é? A Polícia Militar de Arapongas apreendeu neste sábado uma quadrilha que estavam furtando e roubando carros na região. Ao todo, 6 pessoas, sendo 4 homens e 2 mulheres, foram detidos. De acordo com a polícia, os indivíduos roubavam os veículos em toda a região e levavam para uma chácara na entrada do conjunto Araucária, na cidade de Arapongas. Na hora da abordagem, no local foi encontrado 2 veículos furtados com placas clonadas, sendo um Jeep Renegade, furtado em Londrina, e um veículo Up, furtado na cidade de Umuarama. Além dos automóveis furtados, foram apreendidos para perícia outros 5 veículos, um caminhão e vários objetos como lixadeira, furadeira, entre outras ferramentas que foram também apreendidas. Em diligências, neste domingo, foi localizado mais uma oficina que fazia o desmanche dos veículos, inclusive um carro furtado da Prefeitura de Bom Sucesso estava lá. Entre os detidos estão 4 pessoas de Arapongas, um morador de Londrina e outro aqui da cidade de Rolândia. Vamos acompanhar agora quais são as oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura de Diamante do Norte tem oportunidade para médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 3.960. Inscrições até o dia 4 de maio. Informações, Fundação Unespar.org.br. A Prefeitura de General Carneiro tem oportunidade para médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 11.414. Inscrições até o dia 8 de maio. Informações, generalcarneiro.pr.gov.br. A Prefeitura de Paranavaí tem oportunidade para magistério e superior. Os salários podem chegar a R$ 16.103. Inscrições até o dia 18 de maio. Informações, pciconcursos.com.br/Prefeitura de Paranavaí. E daqui a pouco você vai ver moradores questionam o fechamento dos postos. A imobiliária Lovato e Kolarovic Negócios Imobiliários acredita que, com fé na superação, o corpo alcança com otimismo o que a mente deseja. Imobiliária Lovato e Kolarovic e você acreditando nisso. Você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Doce Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Doce Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051 4455 e 99970 7577. A partir desta segunda-feira, a Caixa Econômica vai antecipar em 2 horas a abertura de todas as agências do país. Com a mudança pensada para agilizar o atendimento e evitar as grandes filas e aglomerações de pessoas aptas a receber o auxílio emergencial de R$ 600. As unidades passarão a funcionar das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Desde o dia 22 de abril, as agências já haviam funcionando neste horário também. O banco também anunciou que a partir desta segunda-feira, um reforço no número de vigilantes das agências e também são mais de 2.800 que vão se juntar aos 2.000 que já estavam atuando. Além deles, outras 389 recepcionistas vão reforçar a orientação e atendimento ao público. E segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, as filas nas agências do banco ocorrem porque os beneficiários dos Bolsa Família e dos informais sem conta demandam atendimento pessoal. No próximo sábado, dia
dia 9, 1.400 agências vão abrir para a realização do saque do auxílio emergencial, que serão 498 a mais neste sábado. Dia 2, quando 902 atenderam a população. A gente espera realmente que a Caixa Econômica tenha a sensibilidade de aumentar o número de seus funcionários. E assim poderá o atendimento necessário neste momento. As autoridades municipais, estaduais e federais têm como intervir, se assim o desejarem. Moradores questionam o fechamento dos postos de saúde. Por decisão da Secretaria de Saúde, diante da pandemia do coronavírus, algumas UBSs da cidade de Rolândia ficaram fechadas. Nesta semana, atendimentos básicos de saúde serão retomados aos poucos. Como exemplo, a UBS do Jardim Nobre, que será reaberta com foco na campanha de vacinação contra a gripe. Apesar da decisão, foi divulgado que a UBS do São Fernando permanecerá fechada. Segundo a Secretaria de Saúde de Rolândia, essa decisão segue medidas do governo federal e da Secretaria de Saúde do Estado. A população desses bairros que não tem condições de se deslocarem para outras UBSs não concordam com a decisão. Não tem por que ficar fechado, você entendeu? Porque no caso, tem epidemia de dengue, tem essa epidemia aí dessa coronavírus, né? Acho que é isso que se fala, né? Então, tem. Mas eles estão esquecendo que tem muitas crianças, muitos que têm que estar acamado, tem mães que estão trabalhando mesmo assim, estão trabalhando para sustentar, né, comprar alguma coisa para o filho. Não tem como estar vindo junto com acompanhar, né? Então a gente precisa disso aqui aberto. Com urgência. Os outros serviços foram todos direcionados para as outras UBSs, né? E o que vocês estão reclamando é que nem sempre a população tem esse recurso para poder ir para outros lugares. Exatamente, não tem recurso. Porque não é todo mundo que vai ter um dinheiro para pagar uma vai e vem. Não é todo mundo que tem um carro velhinho, mas, né? Como nem todos têm condições de irem a outras UBSs, muitos dependem do TEC ou da ambulância para fazerem esse transporte. Mas como muitos casos não são de urgência ou emergência, a espera é longa. E se liga lá, tem como esperar? Tem como ir? Se não tem, vai ter que esperar. E se não dá para esperar? A moradora faz um apelo para que abram novamente a UBS do São Fernando. Estou pedindo, se precisar implorar, eu peço na Secretaria da Saúde, né, que reabra aqui o postinho do São Fernando, porque a gente está precisando disso. Reabra o postinho aqui, está reabrindo os outros, não tem como. Tem que estar todos abertos, independente dessa epidemia, né, da dengue e tudo, mas tem que reabrir isso daqui. Infelizmente, Darcy, essa que é a realidade, não é? A gente tem que gritar por um direito adquirido. Nós temos que implorar por algo que já é nosso. Nós pagamos pelo posto de saúde. Os nossos impostos já são pagos para que nós tenhamos a saúde, a educação, moradia, a infraestrutura. Mas, infelizmente, aqui na cidade de Rolândia, nós só pagamos, pagamos e pagamos. E não recebemos de volta. A comunidade tem que parar de ficar calada, tem que reclamar, assim como a Darcy o fez. Porque só com a comunidade clamando e colocando a boca no trombone é que nós vamos conseguir retomar a abertura dos postos. Se a prefeitura está quebrada e não tem dinheiro para contratar funcionários para a área de saúde, que saia e entre outra administração. Abandona o barco. Se não dá conta, não fica. Não é assim? Ontem, um casal morreu em um acidente entre Araruna e Campo Mourão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fato aconteceu nas proximidades da ponte do Rio Claro. A polícia relatou que o motorista teria perdido o controle da direção e colidiu violentamente contra uma árvore. Kilmer Sauel Silva Rodrigues, de 21 anos, e a passageira Carol Santos, de 22 anos, morreram na hora. Segundo o Corpo de Bombeiros, surgiu a dúvida de uma terceira vítima, porém, após buscas pelas proximidades, a suspeita não se confirmou. Familiares das vítimas também chegaram no local e afirmaram que a criança havia ficado em casa. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal na cidade de Campo Mourão.
Vamos conferir o nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 41,76, a soja industrial R$ 85,31, café beneficiado tipo 6 bebida dura R$ 520,18, o boi em pé R$ 183,35 arroba, frango de corte a R$ 2,79 o quilo e o suíno em pé tipo carne a R$ 4,45 o quilo. E daqui a pouco você vai ver, governador Ratinho Júnior proíbe corte de luz, água e gás no Paraná. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para a sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam. O respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotê Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotê Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051-4455 e 99970-7577. Duas pessoas morreram e 3 ficaram feridas em uma festa que era realizada dentro de uma residência no conjunto Libra, em Foz do Iguaçu. De acordo com a Polícia Civil, 2 indivíduos passaram em frente à residência e atiraram. A polícia ainda relatou que os indivíduos teriam deixado o carro estacionado em uma esquina depois de efetuarem os disparos. Eles correram até o veículo e fugiram. A polícia agora passa a investigar esta situação. E vamos conferir como fica a nossa previsão do tempo. Segundo o gráfico do Clima Tempo, nesta terça-feira, mínima de 11, máxima de 26 graus. Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. Nesta quarta-feira, mínima de 13, máxima de 19 graus. Chuvoso durante o dia e também à noite. Nesta quinta-feira, mínima de 6, máxima de 21 graus. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. À noite o tempo fica aberto e não temos previsão de chuva para a próxima quinta-feira. A Polícia Civil aqui do estado do Paraná abre inscrições nesta segunda-feira para o concurso público com 400 vagas, sendo 50 para a carreira de delegado de polícia, 300 para investigador. As inscrições devem ser feitas pela internet até às 17 horas do dia 2 de junho. As provas serão realizadas no núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná. O salário inicial para o cargo de investigador é de R$ 5.588. Para outros é de R$ 5.867 e para o delegado a remuneração inicial é de R$ 18.280. Conforme a Polícia Civil, o concurso será regionalizado e prevê a realização de provas simultâneas para todas as carreiras da primeira fase. O cronograma prevê o início da seleção para o mês de julho. O governador Ratinho Júnior proíbe o corte de água e luz e também de gás aqui no Paraná. Como medidas aos efeitos do coronavírus no estado, o governador Ratinho Júnior proibiu o corte de água, luz e gás. O decreto 167 de 2020 também proíbe a cobrança de taxas adicionais nos planos de saúde para os atendimentos de Covid-19. Os planos não podem também recusarem pessoas suspeitas de terem contraído a doença. O decreto foi aprovado e sancionado e vale até o final da pandemia do coronavírus. O governador esclareceu que a lei atende especialmente a população mais vulnerável do estado, sem esquecer também dos pequenos e médios varejistas. Ele explicou que estão enquadrados no benefício famílias com renda de até 3 salários mínimos ou até meio salário mínimo por pessoa. Estão incluídos também pessoas com mais de 60 anos, com coronavírus, doenças graves ou infecto-contagiosas, com deficiência, trabalhadores em
informais, comerciantes enquadrados como micro e pequenas empresas, além de microempreendedores individuais. Uma lei que vem bem na área social, onde o governo tem se dedicado muito para amenizar esse problema do coronavírus, o problema econômico, tanto na área de energia, do pagamento de luz, de água, de gás, onde tem rede de gás, e também alguns outros setores que vai atender, em especial o autônomo, o micro, pequeno empreendedor. E esse é um projeto que vem ajudar e ampliar, inclusive, a atuação do governo. Segundo ele, a dívida gerada será regulamentada pelo pagamento parcelado feito pelo Estado. O governador Ratinho Júnior ainda ressaltou que a lei é um trabalho em conjunto de todos os poderes do Paraná, uma maneira de buscar alternativas viáveis à população para o enfrentamento do coronavírus. Segundo ele, o apoio da Assembleia Legislativa foi essencial para o planejamento e execução dessas ações. Para ele, essa união é uma questão que torna menos difícil esse momento para todos os paranaenses. E da Assembleia Legislativa, que tem ajudado muito nesse momento de enfrentamento, de organização, de planejamento, para fazer com que todo esse momento que nós estamos passando possa ser o menos difícil para todos. Parabéns, deputado, leve nosso abraço à Assembleia, e parabéns a todos que vão ser beneficiados com essa lei importante do Paraná. E não basta proibir o corte de água e luz e gás aqui no Paraná. O que precisa mesmo ser feito é fiscalizar a Sanepar, Copel, para que não haja aumentos abusivos e assim fazer com que a nossa comunidade, já tão sofrida pela situação que se encontra, ainda tenha que pagar mais caro por esses serviços. Nós voltaremos amanhã às 8 horas da manhã com a celebração eucarística com o Padre Joel Medeiros. Às 11h30, momento de fé, uma palavra de fé e esperança do Frei Rodrigo, do Padre Joel, sempre com você, junto aí da sua casa. Ao meio-dia, começa o Fatos e Notícias e mais informações da nossa cidade e região. Uma boa noite. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade.